Felipe Casimiro Santos Montenegro, que são os nomes da minha mãe, né? Por parte da doação. Tenho 15 anos e a primeira vez, como posso dizer, minha infância foi muito conturbada, porque primeiramente a minha mãe biológica, como posso dizer, ela fazia eu roubar, batia muito em mim e eu sempre ficava querendo evitar isso, né? E eu vivia fugindo, tipo, eu ia brincar com meus amigos, fugia pra não ficar batendo em mim. Aí teve uma vez que eu não aguentava mais, ela bater em mim, mandava eu roubar. Aí teve uma vez que eu falei, quer saber, eu tenho uma tia em Casa Amarela, eu vou fugir pra lá. E eu tava sozinho, aí já era de noite, aí tinha um carrinho assim, um carrinho de tapioca que tava com plástico. Eu falei, vou dormir aqui, de manhãzinha eu vou. De 4 horas eu fui, só que eu me perdi. Aí agora eu vou em casa pra ver quem deixa eu dormir, né? E eu fui em muitas casas em Casa Amarela perguntando se eu podia dormir por essa noite. Aí tem uma casa específica que eu falei, moça, eu posso dormir aqui hoje à noite só? Aí amanhã eu vou embora. A moça falou, pode sim. Aí ele perguntou se eu estudava em qual escola, eu falei a escola que eu estudava, ele perguntava se eu conhecia um vigia, eu falei que sim. Esse vigia era um vigia da minha escola e me levou pra lá. E a partir daí chamaram minha mãe, aí perguntaram pra mim se eu queria ir pro concerto lá, eu falei que eu queria sim. Aí a mãe nesse momento tentou me bater, só que aí a diretora impediu. E essa parte daí de mamãe ter visto, a minha futura mãe eu não tinha visto ela ainda, né? Tipo, eu já conhecia ela porque ela vivia brincando comigo, eu ia passar lá dela. Na teoria a gente acreditava que ia ser mais fácil, também por sermos duas terapeutas, também por sermos muito estudadas, também por a gente ter estudado bastante, a gente acreditava que ia ser, por termos também suporte terapêutico e ele ter também, a gente acreditava que ia ser mais fácil, mas não foi muito difícil. Felipe rejeitou mais a mim, porque ele já tinha um vínculo com o Sibeli e não comigo, então eu era uma nova pessoa ali para ele, né? Então, claro que ele não ia se abrir nem tão fácil, porque o próprio corpo dele era um corpo muito marcado por violência. Ele tinha um corpo físico mesmo dele, muitas marcas. Boa parte dessa violência vinha da mãe biológica. Então é claro que ele não ia acreditar, não ia confiar tão fácil, não ia ser tão fácil, foi muito difícil, né? Ele testou bastante essa confiança, esse amor. Então, quando eu vi ele, fiquei muito emocionado. Muito emocionado. Ele já veio, me abraçou e como já conheço, né, não só a questão da deficiência intelectual, mas como outras deficiências, então compreendi, né, tive também esse cuidado, né, de ter o acesso ao laudo dele. Ele é deficiente intelectual leve, né, e foi um contato construído, tive também um contato construído por não trocas de presentes, né? André é um mundo de energia, assim, é assim. E ele, assim, a gente percebe que ele quer ser feliz. O negócio dele é ser feliz e ser amado. Porque, olha só como é difícil. Ele veio de uma convivência que a genitora era usuária e ele sofreu. Aí, o genitor quase mata, né? Aí depois vai para a casa de acolhimento, aí vai para outra família, não dá certo porque outras questões, aí volta para a casa de acolhimento. Então ele sente que chegou num porto seguro, tem carinho, tem amor, tem cuidado, tem educação. Então é tanto que ele diz, eu vou repetir aquela frase que ele diz, eu nunca vou abandonar vocês, nunca vou desistir de amar vocês. Ele repete isso desde sempre. Hoje mesmo ele me abraçou de manhã, né? Eu nunca vou desistir de vocês. E dá um beijo e diz que ama a gente. Então, a gente vê que ele chegou meu ponto seguro, encontrei. Estou feliz, estou amado. Eu sei que a história de vida do meu filho foi marcada por uma família realmente super desarticulada. Assim, ele não tinha referência de casa, de lá, ele vivia mudando de endereço a toda hora. Ele me falava do quanto que ele não podia contar com os adultos da família. Ele, enfim, nunca sabia exatamente quando estariam lá presentes. E eu lembro inclusive de um relato dele que em dado momento não tinha alimento em casa e ele
chegou a levar uma lagartixa para tentar cozinhar e comer. Eles terminaram desistindo, mas enfim, ele se via nessa situação de tamanho desamparo. E a construção do nosso vínculo foi feita sempre com muita paciência, e eu me colocava sempre muito no lugar, de escuta. Assim, eu tentava não impor do tipo determinados assuntos, forçar a barra. Eu deixava que os assuntos fossem surgindo gradativamente. E sempre que ele colocava enquanto tema determinado assunto, eu adentrava. E de alguma forma tentava me colocar no meu ponto de vista a respeito do mundo e de como seria uma melhor postura diante dos demais seres humanos que a gente convive. E ele foi sempre se mostrando cada vez mais aberto e cada vez mais compreensivo de perceber aquilo que eu estava falando. Bom, pra mim, eu acredito que eu só não pirei. Chorei muito, foi muito difícil, porque eu também já venho com minhas marcas físicas e psicológicas, de muito traumas, de muitas violências. E aí a gente se projeta muito também, eu e ele, né? Sibeli fica ali tentando fazer sempre o meio do caminho, né? Tentando fazer uma mediação e tudo. Foi difícil para nós três. Eu não sabia, mas mães por adoção, elas também passam por um processo biológico no corpo, assim como as mães, que é o puerpério, né? Assim como as mães biológicas. E eu não sabia disso, então eu não estava bem preparada para isso, para ter um corpo muito desorganizado. Então minha menstruação, por exemplo, passou 6 meses sem vir. E aí eu não esperava por isso, então eu estava com meus hormônios muito malucos, enquanto meu filho me desafia, enquanto eu não paro de chorar, enquanto a minha própria família também não aceita bem essa adoção. Por mais que parecesse aceitar bem no começo, né? Porque parecia ser muito legal ter uma filha que se casa e que adota uma criança, mas depois minha família também começa a rejeitar essa minha maternidade. Então era muita coisa para eu lidar, para mim realmente não foi fácil. Combinamos no final de semana, todo final de semana ia visitar, né? Ele ia em torno de 1 hora, ia aumentando essa projeção de visitas. E sempre quis essa aproximação não por troca de presente, nunca levei esse processo todinho, nunca levei nenhum presente, nenhuma troca, nenhum lápis, e sim pela afetividade. Eu tive muito esse cuidado para a criança com deficiência não associar a vinda paterna com trocas, né? E essa troca, eu quis muito construir essa troca de presente. Então, foram 7 meses sem nenhum presente, e eu até percebi assim pela família acolhedora, né? Eu senti às vezes alguns direcionamentos, ele gosta disso, ele gosta de máscara, ele gosta daquilo, mas eu nunca levei, nunca levei. Até na primeira vez que eu tive, o primeiro dia que eu precisei sair com ele, né? Passear com ele, nós fomos para a bica, então assim, meu filho acordo, né? Eu disse, Paulo, meu filho, ele já estava me reconhecendo como pai, você que é meu pai? Né? Aí eu falei, sim, sou seu pai. Você quer ser meu filho? Eu quero ser seu pai, você quer ser meu filho? Aí eu quero, eu abaixar a cabeça, eu quero. Né? Aí eu falei, aí fomos para a bica. Na bica, ele começou, antes de ir para a bica, eu fiz um acordo com ele, Paulo, nós vamos para a bica, lá vai ter muitos brinquedos, e muitos brinquedos que são pagos. Apesar que eu tinha dinheiro, que eu estava com dinheiro, estava com tudo, mas eu sempre queria construir esses comandos, essa troca de acordos, estabelecer acordos, né? Acordos que eu acho muito importante nessa construção de vínculos. Hoje, papai não está sem dinheiro, então você vai ter acesso a brinquedos que você pode brincar. Não vou poder brincar, comprar. A gente trouxe lanche, botar uma toalha, fazer um piquenique, tá certo? Combinado, papai. A gente teve uma conexão com ele desde o início, e ele, assim, desde o início ele chama a gente de pai, desde o primeiro dia. Ele perguntou como é que eu escolhi 2 pais, né? E ele falou, você pode falar pai, ele fala pai Anderson e pai Antônio, né? E desde o início ele fala, e ele criou esse vínculo, e assim,
Eu lembro quando a gente, nas primeiras visitas, que a gente tinha que ir embora, né? Ele ficava tentando pra gente voltar, porque eles também têm essa incerteza, né? Tipo, se você vai retornar, ele falava, lembra que ele falava assim, eu tô me comportando porque ele tinha esse medo de o mau comportamento fizesse com que a gente devolvesse, rejeitasse, e ele tinha essa preocupação, né? Depois ele chutou pra lá. Quando ele viu que ele era o nosso filho mesmo, ele começou, né? Tem todos os desafios. Mas assim, desde o início ele tem essa ciência que assim, ele é nosso filho e pronto. Ele nunca falou frases do tipo, você não é meu pai, tipo, essas coisas assim. Né, que isso é muito comum e que dói muito, né? É uma realidade das pessoas que adotam. E que somos orientados que isso vai acontecer. E que isso vai acontecer, exatamente. Mas isso também é uma forma da criança, ela afirmar, para ver se você realmente é. Quando a criança é adotada, ela fala essas coisas assim, você não é meu pai, é para ver se você vai afirmar que você é. Não, eu sou seu pai sim e tal. Elas precisam dessa confirmação o tempo todo, né? É tanto que até hoje ele pergunta se a gente ama ele, né? Tipo, pai, o senhor me ama, tal, não sei o quê. Pai, porque o senhor me ama? Aí ele fala assim, abraçava a gente. E aí eles precisam dessa confirmação, mas ele nunca teve isso, assim, de negar, né? Tipo, essa paternidade da gente. Entendeu? Isso são meus pais e pronto. É tanto que quando houve a ruptura, né? Tipo, com a irmã, ele foi entrevistado e foi uma das frases que a gente ouviu, né? Assim, ele não fez na nossa frente, mas a gente estava ouvindo de longe a entrevista, a conversa com o juiz, e ele falou: para onde os meus pais forem eu vou, eu nunca vou desistir deles, se ela quiser ir, se me tirar deles eu fujo. Ele dizia, se me tirarem de vocês eu fujo, eu faço qualquer coisa, mas eu não vou para outro lugar. A criança tá tão envolvida naquele contexto de violência que algumas coisas ela não consegue identificar, porque, tipo assim, um abraço, a criança não consegue receber um abraço, não consegue receber um carinho, né? Às vezes ela tem resistência para aquilo. Por quê? Porque ela nunca viveu aquilo, então é tudo novo para ela, né? E aí, inicialmente, realmente, há essa dificuldade de adaptação da criança. Mas quando ela vai percebendo, né, que ela está sendo bem cuidada, que ela está tendo a proteção, que ela não está vivendo mais naquele que a gente chama de estresse tóxico, né? Porque quando a criança está em uma situação de violência, ela vive esse estresse. E aí ela fica sempre tensa, ela está sempre com medo que possa acontecer algo, né, com ela. Então ela passa a se abrir mais para aquilo que ela está vivendo. Então ela vai tendo uma realidade diferente do contexto de família que ela vivia. E aí é onde é importante esse acolhimento familiar, porque vai dar a oportunidade a ela dela conhecer o outro lado, né? Porque ela conhece um contexto de família, né, que ela vivia ali de violência, e quando ela vai para uma família acolhedora, ela vai conhecer outro contexto de família. Aí ela vai poder entender o que é bom e o que não é. Porque quando a criança não tem esses dois lados, ela não consegue, porque ela nunca teve a experiência do outro lado, ela vai achar que o melhor contexto de família é o que realmente é o que ela vive. Entendeu? Mesmo sendo um contexto de violência. Mas aí ela vai naturalizar aquela violência como amor. A construção dos afetos e até dos diálogos em si, de compreender qual que eram as necessidades dele, foi algo que foi se edificando com o tempo, porque ele não tinha, acho que ainda existe ainda algo que permanece em algum grau, de que ele não tem o hábito de se colocar em tudo que ele pensa, no que ele sente. É tanto que, desde o início que a responsabilidade dele foi repassada, que a gente mantém um acompanhamento psicológico como profissional, que eu acho que é de suma importância. E hoje em dia, sim, assim, é algo pacífico. Eu sei que eu sou uma pessoa importante na vida dele, eu sei que eu sou uma pessoa referencial na vida dele, e eu sei que sim, que
parâmetros de quando um guia não estiver mais tão presente, parâmetros foram deixados para que ele faça uma melhor condução dos próprios caminhos quando chegar o devido momento. Esse é um adolescente que foi violado, que tem uma história, que eu não posso apagar essa história, eu posso ressignificar essa história, construir uma nova história, né? Abraçar ele. Eu me lembro muito bem uma vez que quando ele quebrou um copo em casa, uma taça, né? Eu montei uma mesa, uma taça, ele quebrou, prontamente ele se curvou dessa forma assim, no chão, botou a mão no ouvido e se fez xixi na roupa. Ficou se terminando assim. Aí eu fui lá no chão, abracei ele, filho, o copo é seu, é vidro, a casa é sua. Então foi nesse pertencimento dele, né? E trabalhar a coordenação motora dele. Então assim, compreender o passado de Paulo e a história de Paulo foi assim, um pouco chocante, né? Porque no processo eles falaram, mas não falam com detalhes, né? Até para preservar, porque Paulo teve 3 devoluções, né? Então assim, expõe uma criança aonde, pelo contexto da história, os pais devolvem. Não quero. Então assim, falaram, mas de forma sutil. Só quando bateram o martelo mesmo falaram, mas foram muito chocante, impactante, né? A história da violação dele, mas recebi, acolhi, e foi um processo mais firme, porque se eu pudesse botar Paulo numa bolha de vidro, protegesse ele por tudo, né? Pra mim, tipo, foi bem de boa, porque eu já não conhecia, né? Então, tudo bem. Na minha cabeça era tipo, era um homem ou uma mulher, mas a única diferença é que é mulher e mulher. Então, pra mim tudo bem, pra mim era a mesma coisa. A única diferença é que elas se amavam, e pra mim acho que isso era o suficiente. Um pouco difícil foi de separar psicopedagogo, professor, terapeuta, tirar eles e vir o pai. O pai que reclama, que vivencia, trocar o sapato, usar papel higiênico, não fazer xixi na tampa do vaso, aprender a usar o talher, acompanhar na escola, deitar no colo, dizer que o pai é gay, né? O que é gay, trabalhar com ele com brincadeiras, né? Mostrar vídeos, politizar meu filho. Paulo é uma criança altamente politizada, ele sabe o que é abuso sexual, ele sabe o que é homofobia, ele sabe muito bem que é agressão física, verbal, né? Então assim, foi esse processo muito gostoso, né? E muito assim, muito concreto, a gente vivenciou muito mesmo, né? Então assim, mas mais difícil foi separar essas pessoas, né? Profissional, terapeuta, e vai ser mortal, humano, com as limitações desse processo. Acho que essa foi a maior dificuldade minha, né? Tirar tudo isso para vir só o pai. No início, ele vinha, né, veio tipo, da escola municipal, e como ele chegou por volta de agosto, para viver com a gente mesmo, agosto, setembro, a gente não quis tirar, né? Tipo, estava muito tarde para a gente colocar ele em uma outra rede. Então a gente manteve ele na municipal, a gente só trocou ele de bairro, né, para ficar mais próximo, e a gente continuou. Mas aí foi tranquilo lá, porque tipo, a professora, ela psicopedagoga, né, ela ajudou muito. Ela foi, e Viana, inclusive a professora Viana do municipal, ela foi assim, uma peça-chave para os primeiros meses de adaptação, porque ela foi a pessoa certa. Ela conversava muito com a gente, com ele, e foi muito bom mesmo. Aí o desafio veio quando a gente, nesse ano, teve que tirar ele de lá para colocar numa particular mais próxima da gente, porque aí acabou a licença de Antônio, e aí eu passei a trabalhar o dia inteiro, e a nossa rede de apoio é pequena, então a escola precisava ser bem próxima de casa. E aí a gente colocou ele na particular, e as primeiras dificuldades de inserção dele na comunidade, né, que era os 2 pais. A escola nunca tinha pego uma criança com 2 pais. E aí lá vai a gente brigar com relação ao cadastro, porque no cadastro tinha pai e mãe, não tinha um campo que preenchesse a gente. A gente falou, nenhum de nós 2 se encaixa no campo mãe, né? Bem irresponsável. Exatamente. Então, é tanto que quando a gente foi lá falar, né, ela falava assim,
Mas e aí, e os pais dele, gente? Nós somos os pais dele. Sabe? Porque o registro dele ainda estava lá com o nome dos genitores, né? E aí ela tipo, sempre se referia aos como os pais dele. Falava, nós somos os pais, aqui é porque ele está com o nome dos genitores dele. Mas nós somos os pais, ele tem 2 pais, ele não tem uma mãe, e a gente precisa que vocês adaptem o sistema da escola, porque senão a gente não vai colocar. Né? E aí eles tiveram que fazer a alteração. Até nos dias dos pais que teve, aí assim, já sentiram o peso no dia dos pais do evento que a gente foi. Que eram 2 pais, tem que ser 2 lembranças. A brincadeira, aí a brincadeira que perfilou os filhos, as crianças e os pais. Iam ser 2 pais que iam brincar com ele na dinâmica. Então no momento eles já sentiram que tinha que ser diferente. Paulo chegou para mim autodidático. Não lia, não escrevia. As ABDs altamente, né, tardias, né, muito tardias, e foi assim, um opt, né, para ele. Né. Paulo já está lendo palavras sempre escrevendo. Né, tanto que eu tirei ditado dele, antes tinha a habilidade era analfabeto, dedão, né, agora Paulo Souza Araújo. A letra é muito bonita, muita caligrafia, né, então assim. E assim, um período ele ficou já comigo, né, em torno de 9 meses descuidado, né, comigo na escola, também nas terapias, mas também comigo como pai, fazendo tarefa de casa, e sempre atividade em casa, uma família normal, casa avó, casa tia, mas sempre com tom educativo. A própria postura dele, muito verdadeira, muito potente, também me fez me transformar em uma pessoa que eu não ia mais caber aqui, né? Esse egocentrismo, eu pra sempre do jeito que eu quero, do jeito que eu sou, não ia mais caber. E agora é sobre nós, né? Não era só sobre ele, mas era sobre nós 2. E aqui, e nós 2, né? Você tem esse eu forte, potente, eu também tenho o meu aqui, bastante egoísta, e aí a gente vai ter que dançar essa música juntos. Então, o dançar dessa música, um pisando no pé do outro, um mais alto que o outro, às vezes um mais alto, baixo que o outro, que ele chegou aqui, né? No meu vestido de noiva ele estava aqui, e agora ele está aqui. Então, vamos dançar aqui, né? Eu, enquanto mãe, que eu não estava preparada para ser mãe, assim como você também não estava preparado para ser filho, pelas próprias vozes de quem me cuidou, que foram as pessoas que receberam no abrigo, disseram, ele não está preparado para ser filho, ele não foi cuidado como filho, ele não recebeu todos os cuidados como filho, né? Então, nem higiene o Felipe sabia fazer, né? Então, ele não foi cuidado. E eu também super despreparada para ser mãe, porque ai de mim, eu nem sabia que ia ser mãe, estava lendo nos meus planos, eu que estava super despreparada mesmo. Cheia de dores da minha infância, cheia de dores da minha adolescência, cheia de dores da minha sexualidade, cheia de dores no meu corpo e na minha mente, né? Lidando com uma criança pior que eu em termos de dor, que teve um histórico ainda mais traumático do que o meu. Eu disse, gente, mas eu não tenho nem de onde tirar em termos de delicadeza, como é que eu vou dar o que eu não tive, enfim, né? Então eu tive que ir atrás do que eu não tive, eu tive que colocar minhas feridas em segundo lugar, eu tive que colocar meus traumas em segundo lugar. Minha criança ferida teve que, ou ferida, ou curada, ou como não fosse, teve que cuidar de uma criança bem mais ferida do que eu, e que estava chegando ali para os meus cuidados, que tinha que ser eu e Cibele, nós 2, e é isso. Então somos nós por nós e é nós. Então isso me transformou, me amadureceu, me levou para um lugar de autoconhecimento ainda mais profundo, de amor bem verdadeiro e bem profundo. Meu maior foco hoje é Paulo ter a sua autonomia, né? Estimular Paulo a ter maior autonomia de locomoção. Eu me lembro muito bem, na primeira vez que eu pedi para Paulo, você vai jogar o lixo lá fora, né? na lixeira. Aí ele disse, tá certo, papai. Aí ele saiu. E Paulo, 10 minutos, não voltou. Eu fiquei desesperado, saiu do condomínio. Eu moro num condomínio que são padronizados, né? Aí ele, pai, chorando, eu me perdi. Aí eu, meu filho do céu. Aí eu falei com o condomínio, falei com os vizinhos e comecei a colocar
adesivos azul na porta do apartamento até na lixeira, né? Eu fiz, você vai olhar para baixo, você vai olhando e vai lá. Eu fiquei nesse matriciamento. Então ele foi, pai, voltei, a segunda vez, foi, e com o tempo esses adesivos foram acabando, né? Se perdendo, e ele conseguiu essa autonomia de ir, vir, ir e vir. Hoje ele vai, vem lá, acorda, forra a cama, a sua higienização. Então, assim, muito gostoso, né? O processo de aprendizagem de Paulo é pleno. E principalmente esse pertencimento da família, né? Porque, assim, eu tive muito cuidado de ter um processo de pertencimento da família, né? Não só meu pertencimento como pai, mas dele, pertencimento dos tios, das avós, da casa, né? Do pai, né? Que é meu pai, né? Então, O que é que tu mais gosta de fazer com ele? Brincar. Brincar de bola? Diz a ele que tu conhece aqui. Eu conheci 5 quilômetros. Ganhou outra medalha. Não, ele que ganhou. E tipo, acho que minha maior dificuldade no momento é ter amor com a pessoa que eu mais amo, mas que é difícil demonstrar, porque o amor que foi me ensinado foi errado. Mesmo que seja 5 anos, 8 anos, é muito difícil ainda, porque o tempo não é o suficiente para recuperar tudo que eu sofri desde que eu era pequeno. Então, o meu amor, tipo, que eu posso dizer, ainda é ferido, sabe? Ele ainda sai ferido, mas eu me esforço. É difícil, mas eu acho que o importante é que eu tento me expressar desenhando. Mesmo que eu nunca fui ensinado muito a amar quando era pequeno, eu me demonstro muito o amor que é o meu amor.